Oi, gente, boa tarde. Desculpa, eu tive um problema na transmissão anterior. Eu vou só digitar o título aqui da palestra e a gente começa, tá bom? Vocês conseguem. Boa tarde, eu falei com o fone. Eu tive um problema com o vídeo anterior. Eu vou só. Peço a vocês só um tempinho para eu digitar o título da nossa conversa e depois a gente inicia. Oi, gente, boa tarde. É... Deixa eu aceitar aqui o convite. Mais um dia, né? O último dia da nossa jornada. E nossa primeira ilustríssima convidada é a professora Mônica Lima, professora doutora Mônica Lima, que já está entrando aqui. Olá, professora. Olá, boa Boa tarde, tarde, tudo bem? tudo bom? Eu tive um probleminha aqui na primeira chamada, Sem mas, problemas. mas a gente pode começar, né, hoje. Então, vou dar uma boa tarde ao público que já está aqui acompanhando, fazer uma Uhum. breve apresentação da senhora e a gente inicia, a senhora fala meia hora, corrido, e depois a gente abre para as perguntas. Tudo bem? Ok, ok. Tá tudo bem aí? Vocês me ouvem bem? Tá sem travar? Tudo tranquilo? Eu te escuto bem, você me escuta bem? Escuto e vejo bem. Ótimo, ótimo. Então, gente, retomando, boa tarde. A professora Mônica iria apresentar ontem e nós tivemos um problema com o Instagram, com a conexão do Instagram, e acabou que nós transferimos para hoje, com certeza será muito bom também. Só retomando o tema da nossa jornada, a nossa terceira jornada, a jornada da rede de historiadores e historiadoras negras. O tema da nossa jornada é a abolição do tráfico transatlântico de africanos escravizados, os 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que exatamente hoje faz 170 anos, né, dia 4 de setembro. Hoje nós estamos já no nosso quinto e último dia de Uhum. jornada, a jornada que começou segunda-feira. E hoje conversarão conosco as professoras doutora Mônica Lima, que já está aqui com a gente, doutora Luciana Brito, que vem logo depois, e os professores doutor Júlio César Medeiros e mestre Francisco Felipe Cunha Paz. Então, para iniciar hoje, nós temos a professora Mônica Lima, que é historiadora, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF. A professora Mônica é especialista nos estudos sobre diáspora africana, sobre africanos e africanas no Brasil e sobre patrimônios culturais afro-brasileiros. Ela é professora da UFRJ, do Instituto de História, e tem uma infinidade de artigos publicados em revistas, jornais e livros. Então, só, como diz, dá um Google aí que quem tiver interesse em aprofundar depois, vai ter muito material da professora para acompanhar. O tema da conversa de hoje, com a professora Mônica, é Retornos para a África de libertos no Brasil no século XIX. Fases, características e o Rio de Janeiro como local de partida. Então, obrigada, professora, por estar aqui com a gente. A palavra é sua e o espaço. Obrigada. É, eu que agradeço
enfim, a essa apresentação generosa e carinhosa também, o que é importante, né? O afeto também importa nesses espaços acadêmicos que a gente ocupa. E agradeço também a presença de todas e todos que estão assistindo e, mais uma vez, elogio, louvo, né, essa iniciativa da nossa rede, a Rede de Historiadoras e Historiadores Negros, que organizou essa jornada, mais uma das atividades organizadas por essa rede, que está alcançando um enorme sucesso, além do que tem um papel importantíssimo para a disseminação do conhecimento, porque a gente acredita, né, que o conhecimento ele é feito para ser compartilhado, o conhecimento é feito justamente para que a gente possa dialogar com as pessoas sobre aquilo que a gente estuda e aprende, né? Não faz sentido a gente se dedicar tanto às nossas pesquisas, à escrita dos nossos textos, se a gente não encontrar formas de levar, de compartilhar, de discutir, de colocar na roda tudo isso que a gente aprende. E esse espaço é um espaço dessa natureza, né? Reconhecendo que o conhecimento é algo que se constrói coletivamente, e esse é um princípio para mim. Tanto que a própria pesquisa sobre a qual eu vou falar hoje, né, enfim, alguns resultados dessa pesquisa de longa data que eu desenvolvo, eles são resultados da contribuição de muitas pessoas que eu li, que fizeram generosas ofertas de documentação, de indicação, de leituras, ou seja, né, todos os que vieram antes de mim, né, e todos aqueles que ainda cotidianamente no presente contribuem. Sem falar dos sujeitos dessa história, que, a meu ver, quando a gente faz uma pesquisa dessa natureza sobre a história dos nossos ancestrais, nós dialogamos com eles. É uma forma da gente estabelecer um diálogo, né? Eu, quando leio os documentos e vejo os relatos, poucas vezes, infelizmente, mas algumas vezes, felizmente, eu consigo ler, né, aquilo que elas e eles disseram e deixaram registrado, né? Quando observo os patrimônios construídos, o que eu estou fazendo é estabelecendo um diálogo também com essas pessoas, né? E considero um privilégio, uma responsabilidade isso que a gente faz. Bom, para começar, essa jornada ela vai falar, né, da abolição do tráfico atlântico de africanos escravizados e de temas correlatos a esse processo, né? Esse processo de extinção do tráfico no Brasil. E também vai falar das experiências desses africanos e africanas e seus descendentes diretos na situação de escravidão, porque a escravidão ela continua, né? Depois, 38 anos depois, né, do fim do tráfico atlântico de africanos escravizados, e também daquilo que eu vou tratar hoje, que são os espaços conquistados de liberdade dentro da escravidão e o que eles geram, quais são as consequências desse espaço de liberdade conquistados. É importante a gente frisar, e não sou a primeira a dizer isso, certamente, algumas dessas falas que me precederam e certamente as que me sucederão vão iluminar algumas trajetórias de africanos que foram escravizados, foram trazidos ao Brasil, sequestrados de suas terras de origem, né, nos porões dos navios escravistas e conseguiram conquistar a sua liberdade, a sua alforria. E a partir dali, né, dessa virada em suas vidas, né, muitas vezes acompanhada por um investimento na compra de alforria, na libertação de seus parentes, né, que a família é fundamental, e transformaram essa história. Ou seja, a gente não pode falar de escravidão, pensar a escravidão na história brasileira, na história das Américas Negras, sem pensar nesses espaços conquistados de liberdade, né? Essas duas coisas se entrelaçam. Essas duas coisas se entrelaçam, como já foi dito antes de mim. E isso não quer dizer de forma nenhuma que a escravidão no Brasil, como durante algum tempo se tentou fazer crer, né? E é falsa essa ideia de que a escravidão no Brasil teria sido branda, né? Pelo índice de alforrias, pelo tudo que alcançaram alguns libertos que conseguiram ascender. E de forma nenhuma. A gente sabe que o ethos da violência e a profunda crueldade da situação da escravidão, de todas as situações a ela correlatas, estiveram
duramente presentes na história desses nossos ancestrais. Porém, nós sabemos também que africanos e africanas sempre lutaram por espaços de liberdade, se não por sua total liberdade, por conseguirem espaços de liberdade na situação que se encontravam. Então, eu vou tratar dessas conquistas que a liberdade proporcionou, né? O que libertos no Brasil conseguiram realizar com a sua liberdade para além das suas vidas desse lado de cá do Atlântico. E a segunda ideia forte nessa pesquisa e nessa fala que eu estou fazendo hoje é a ideia de que essas relações elas se davam entre os africanos no Brasil, sobretudo nas cidades portuárias como Salvador, como Rio de Janeiro, como Recife, né? E os africanos do outro lado do mar, tanto na costa da Mina, né? na região da costa ocidental africana, a região que vai hoje entre a República de Gana e o delta do Níger, como em Angola, na ampla região Congo-Angola, mas sobretudo Luanda e Benguela e o Porto de Cabinda, havia estreitas relações entre esses espaços atlânticos, entre essas cidades afroatlânticas, né? De um lado e de outro do mar. Então, esse tema é um tema, como eu nomeio, e é o nome da minha tese mesmo, né? Enfim, que em breve será livro, ele se situa entre margens, né? É um tema entre margens, e essas duas margens, elas dialogam, essas duas margens, elas se conectam, e somente por essa conexão permanente dessas duas margens, a despeito de toda a crueldade do sistema, é que essas histórias sobre as quais eu vou falar se tornaram possíveis. E de que histórias eu vou falar? Eu vou falar da história daqueles libertos africanos, em sua maioria, né, que no século XIX, em especial a partir da década de 1830, né, conseguiram voltar para a África, a partir de diferentes regiões da América, mas em especial eu vou focalizar os retornos a partir do Brasil. E como estudo de caso, vou falar de um projeto de retorno do Porto do Rio de Janeiro. Esses movimentos que começaram, enfim, a volta para a África individualmente, em pequenos grupos, ela existiu desde que o tráfico atlântico de africanos escravizados existe. Podemos dizer assim, né? Algum outro indivíduo. Mas a partir de finalzinho do século XVIII, e com uma intensidade muito maior a partir de 1830, em especial a partir de 35, depois da rebelião dos malês, nós vamos ter esse fluxo de retorno intensificado, né? Agora, o que essa pesquisa sobre a qual eu estou falando ilumina, e que depois isso vai ser desdobrado em outros trabalhos não só meus, mas de outros pesquisadores, é que houve diferentes fases nesses retornos, né? E que essas fases elas tiveram diferentes características. O meu grande interesse, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, foi justamente responder aquelas perguntas básicas. Quantos foram? Né? De onde para onde? Né? Quais são os principais portos de partida no Brasil? Quais são os principais portos de chegada? Quantos eram mulheres? Quantos eram homens? Quantos eram crianças? Então, essas perguntas grandes, né, que um pouco, para mim, dariam o perfil desses retornos, foram as primeiras questões que me motivaram. Evidentemente, por trás delas, junto delas, né, estavam as perguntas. Quem eram esses que retornaram? Né? A que grupos eles pertenciam? Quais eram as suas conexões com a África? E a pergunta forte, né, que depois vai ser respondida de forma diferente para as diferentes fases, é o que motivava esses retornos. O que eu de antemão, né, tinha como um dado é que essas histórias elas dependem não apenas das conjunturas locais no Brasil, o que estava acontecendo em Salvador, no Rio de Janeiro, ou em Recife, mas das conjunturas em África. Ou seja, a intensidade desses retornos, né, as direções que eles tomavam, vai ter a ver com essas redes que se formavam, e essas redes, por sua vez, vai estar relacionada a conjunturas locais. Então, eram realmente histórias desse mundo atlântico.
E eu uso aqui a palavra retorno, e uso a palavra retornado de uma forma muito forte. Alguns utilizam, inclusive em inglês, eles usam muito o termo repatriado, né? Eu não trabalho com essa ideia de pátria, né? E reforço a ideia do retorno, mesmo sabendo que entre esses que voltam, existem aqueles que não nasceram no continente africano. Portanto, não estariam, a bem da verdade, retornando à África, e sim indo pela primeira vez, sendo descendentes diretos, né, ou agregados daqueles que estavam voltando. Mas aqui eu utilizo o retorno como conceito, o conceito de retorno, que funciona de forma direta e explícita para aqueles que haviam nascido no continente, né, e que escravizados haviam conseguido a liberdade e estavam retornando ao seu continente de origem, como para aqueles que percebiam o local África, né, os diferentes lugares de África para onde retornavam junto com pais, com avós, com protetores, como um lugar para qual se voltava, como uma terra natal, né, ancestral. Então, essa ideia do retorno é uma ideia também, um conceito que eu trago muito, me aproveitando, né, do que foi desenvolvido por um sociólogo palestino, o Sayad, Abdelmalek Sayad, que trabalha com esse conceito para outros processos, e eu me aproprio dele, claro que traduzo na linguagem de época e discuto essa ideia de retornados, né? Esses retornados, e isso foi o que chamou mais atenção na história deles, que fez gerar livros, filmes, documentários, romances, inclusive, foram as comunidades que esses grupos de retornados criaram, sobretudo na região do Golfo do Benin, né? Em especial em Gana, Togo, mais fortemente no Benin e na Nigéria, em Lagos. Então, e algumas cidades próximas, mas sobretudo as cidades mais costeiras. As comunidades que esses retornados criaram nesses locais, a partir do século XIX, em especial depois desses retornos majoritários que ocorrem a partir da década de 1830, né, vão fazer com que se chame a atenção sobre eles. Por quê? Porque esses grupos, nesses locais, ao voltarem para o seu continente de origem, eles criaram comunidades próprias, comunidades com vínculos que poderíamos dizer, né? Com vínculos e critérios de inserção que têm caráter étnico, né? É como se tivessem construído um guarda-chuva étnico de identificação desse grupo, e esse guarda-chuva étnico, né, essa identificação da comunidade, ela passava pela língua, porque mantiveram a língua portuguesa durante muito tempo como língua desse grupo que retornou nessas comunidades na costa ocidental africana. Esse grupo também manteve uma religião católica, ainda que uma religião católica traduzida, né, a costumes e práticas africanas, enfim, e essa tradução muitas vezes ela é objeto de duras críticas, né, de um catolicismo mais ortodoxo ou até um catolicismo mais institucional, né, enfim, a documentação nos anos de 1860 da chegada dos padres franceses a essa região, eles escrevem, né, dos costumes desses auto-identificados como católicos que, enfim, praticariam a poligamia e fariam uma série de celebrações que para esses padres católicos mais institucionalizados da Sociedade de Missões Africanas não parecia muito católico. E, além da língua, da religião, os costumes, os mais variados, as festas, né? Uma historiadora brasileira, Ângela Filiano da Costa, que foi orientanda da Marina de Melo e Souza na USP, ela estudou as festas, e, enfim, como essas festas também vão ser momentos não apenas de congraçamento, mas de reiteração desse pertencimento. Eu citei agora alguns nomes, mas eu não vou conseguir de jeito nenhum colocar todos os nomes dos
autores e autoras que escreveram sobre essas histórias dessas comunidades, porque, desde logo, essas histórias, no local, elas chamaram a atenção dos pesquisadores. E chamaram a atenção não no século XX apenas, já no século XIX. A gente tem, enfim, geógrafos, linguistas, né, identificando essas comunidades de retornados que falavam português, que, enfim, que tinham esses costumes na costa ocidental africana. Esse dado da existência dessas comunidades fez com que os trabalhos, a maioria dos trabalhos que fosse realizado sobre elas, trabalhasse com elas daquele lado de lá do mar. E justamente eu queria entender como é que foi que essas comunidades foram se constituindo, né? Quais foram esses movimentos que foram constituindo essas comunidades. Por falar no nome dessas comunidades, vou lembrar que essas comunidades desses retornados, desses libertos que voltam para a África, ela ficou sendo conhecida ou como brasileiros. Em alguns lugares eles são nomeados, inclusive, de súditos brasileiros. Mais tarde eles vão ser chamados de agudais, e agudais vai ser um nome também genérico para o grande grupo deles, ou Tabon, né, na região de Togo e Gana, onde essa forma de responder, né, a saudação inicial, e aí, tá tudo bem? Tá bom? Com o tá bom, acabou por nomear esses grupos. Todos esses nomes, né, estiveram presentes na história dessas comunidades, mas o nome Agudais predominou, um nome vinculado a Uidá, né, que era um dos locais onde essa comunidade se revelou muito importante, um dos locais de destino desses retornos. E desde logo já começa a falar, então, desses volumes, né? Eu lembro, eu fiz até uma pequena participação no vídeo falando sobre o site, né, Salvador Escravista, esse projeto incrível criado, né, aí por vários integrantes da rede, que a maioria dos retornos eles sai do Porto de Salvador. Isso daí é incontestável, né? As pesquisas que foram feitas anteriormente, principalmente do Pierre Verger, lá no meados do século XX, e a minha pesquisa, e a pesquisa de Michael Turner, antes, nos anos 70 do século XX, afirmam o que é fato, né? O que os documentos mostram. A maioria dos retornos partiu de Salvador, algo em torno, entre 1830 e 1870, né? 2.500, né? E 86 registros, né? Enfim, de pessoas que se declaravam pretendendo viajar para a África, a partir do Porto de Salvador, e retiravam seus passaportes. E que, se a gente for comparar com o Rio de Janeiro, a gente tem 437 pessoas, algo em torno disso. Eu erro, às vezes, um ou outro número na conta. E também a gente descobre cada vez mais uma história nesse mesmo período. Vale dizer que esses grupos, a gente tem esses dados, e essa pesquisa ela envolve muitos arquivos, muitas fontes, né? E a gente sabe também dos limites dessa pesquisa, né? Quando a gente trabalha com esses números a partir de Salvador, a gente sabe que são números dos passaportes. Não são a garantia de que todos que tiraram o passaporte para voltar para a África efetivamente voltaram, né? E a gente sabe, a gente trabalha também com alguns registros da movimentação portuária que saíam nos jornais de época. Ou seja, diferentes tipos de fontes. No Rio de Janeiro eu trabalhei com registro, que é um registro já da saída do barco, né, com o nome dos passageiros brasileiros e estrangeiros, e esses registros todos compõem o universo da documentação, enfim, e mais um tanto de outros conjuntos e séries, né, de informações que a gente pode trabalhar. Basicamente, uma documentação que é uma documentação do controle portuário, de polícia, né? Por isso os passaportes, por isso a documentação das saídas das embarcações, e também a documentação que pode ser acessada pelas hemerotecas, né? Pelos jornais de época que tratam do movimento, naquela coluna que eles quase todos têm, que trata do movimento do porto. Quando são retornos numerosos, em geral, esses jornais noticiam.
E fora isso, alguns retornados, isso a gente encontra em Salvador, nos jornais de época, anunciam a sua partida, né? Eu, fulano de tal, eu estou partindo para a África dentro de 3 semanas. Né? Eu me lembro que na época eu estava fazendo a pesquisa, eu conversei com o João José Reis sobre por que será que eles anunciavam, né, a sua partida. Era porque também eles tinham que avisar os seus credores, né, seus eventuais devedores, que eles iriam cobrar aquilo que deviam, ou aquilo que lhes devia, e também era uma forma deles conseguirem livre saída, né? Porque imaginem que não era simples, né, para num estabelecimento da polícia portuária, a partida desses grupos de libertos em direção ao continente. Não era algo trivial, né? Ainda que ficasse muito intenso. A Lisa Castilho, ela chega a contabilizar, e na verdade ela destaca, né, do ano entre 1835 e 1837, depois da rebelião dos Malês, a gente observa, chegou a haver um ano com quase 1000 registros de passaportes. Então, assim, você tem períodos de fato muito intensos das saídas dessas pessoas, né? O que a gente pode perceber, indo numa pesquisa um pouco mais aprofundada e já ir partindo para outros documentos que vão revelar outras partes dessas histórias? Que esses retornos, eles se operavam a partir de redes que se formavam, sobretudo nas relações transatlânticas que eram criadas a partir de pessoas que iam e vinham do continente. Os navios escravagistas não carregavam apenas os escravizados nos seus porões, né? Carregavam de volta também mercadorias, mas também levavam notícias, levavam encomendas e algumas vezes até correspondência. Então a gente tem nessas pessoas das embarcações, desde os trabalhadores marítimos, né, tão bem estudados aí, tão iluminados pelo Jaime Rodrigues, esses trabalhadores, essas pessoas nas embarcações vão fazer dessas idas e vindas da África também caminhos de contato. E fora essas pessoas, como eu falei, os trabalhadores marítimos, temos também aquelas pessoas que vão e vêm do continente. Representantes comerciais, gente que tem família nos dois lados, e esses contatos, né, eles vão ser fundamentais para essas migrações, porque como é que se escolhia um local para voltar para a África? Você estando do lado de cá, saindo de uma vida de escravizado, havendo se libertado. Eram contatos que aqui se estabeleciam com pessoas que faziam essas idas e vindas. A gente encontra essas pessoas na documentação. Em geral, quando elas pedem o passaporte para sair do país, isso é anotado no seu passaporte, diz lá, de onde há de voltar. Isso é especialmente importante a partir de 1831, porque em 1831, aquela chamada primeira lei, né, de proibição do tráfico, que muitos chamam de lei para inglês ver, e é um equívoco a gente dizer que é uma lei para inglês ver, porque se ela não acabou com o tráfico atlântico escravizados, porque não acabou, sabemos, ela criou uma série de, vamos dizer, de possibilidades, né, que foram acionadas pelos escravizados, por um lado, e criou uma série de situações que vão modificar a vida nas cidades brasileiras naquele tempo. Né? Desde a figura dos africanos livres, né, que serão criados a partir daí, até mesmo a proibição de que entrassem africanos libertos ou livres nos portos brasileiros, a não ser que especialmente autorizados. Então a gente tem aí essa documentação dos que vão e vêm, em geral vem, eu não posso afirmar que eram todos, mas muitos, vinha com esse tipo de observação. Quando eu trabalhei com os volumes de retorno, eu não levei em conta, evidentemente, as pessoas que iam e vinham. Não levei em conta também os deportados. Por quê? Me interessavam esses retornos voluntários. Sabemos que nem tão voluntários assim eram, mas os retornos em que os próprios libertos criaram as condições para a sua volta. E a outra coisa que é importante ressaltar. No Brasil, não houve nenhum apoio governamental, institucional para esses retornos, ao contrário do que aconteceu em outras partes das Américas Negras. A gente tem
no sul dos Estados Unidos, no Caribe, enfim, na própria Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, uma série de projetos de retorno, de empreendimentos de retorno de libertos, patrocinados, né? Desde o patrocínio governamental até o patrocínio de sociedades comerciais e até mesmo de sociedades religiosas. Você tem aí um movimento de igrejas protestantes engajadas nesses retornos, com objetivos outros, né? Enfim, com objetivos outros não, com objetivos próprios, né? Que eu não vou conseguir desenvolver aqui, mas que é um tema muito interessante, que é a formação desse clero nativo enfim, a disseminação da religião protestante no continente africano, nessa costa ocidental. Mas, enfim, além, é claro, e o motivo inicial desses apoios aos retornos era se livrar do liberto indesejável, né? O liberto que produzia rebeliões, o liberto que circulava livremente podia armar motins, criar situações indesejadas pelas elites locais. Então, nesse restante das Américas, houve um investimento para esses retornos de libertos indesejáveis. Nos Estados Unidos se criou sociedades, inclusive, para organizar esses retornos. E houve movimentos contra essas sociedades. Em 1817 tem uma manifestação de 3.000 pessoas na Filadélfia protestando contra esse apoio dado aos libertos, ou seja, mais do que apoio, né, nesse estímulo dado aos libertos nos Estados Unidos para voltar para o continente africano. Bem, voltando para o caso do Brasil, mas entendendo que esses retornos eles se encontram, de certa maneira, inseridos num fenômeno que não é só brasileiro, num movimento que não é só brasileiro. Porém, no Brasil, ele tem características muito específicas. E uma das características específicas tem a ver com o fato do Brasil ser o país onde o tráfico atlântico de africanos escravizados operava mais intensamente, né? O Brasil é o país que, por mais tempo e maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história do mundo. Estamos falando disso, sabemos, eu reitero, porque eu acho que é importante reiterar, para a gente não esquecer e para a gente fazer lembrar, né? A gente tem esses portos de saída, os portos de Salvador, Porto do Rio de Janeiro, Porto do Recife, são também portos de entrada de muitos africanos escravizados. Então a gente tem que pensar, né? E eu digo tem, né, no sentido de vamos pensar sobre isso, que as características específicas desses retornos no Brasil não fazem que ele se descole desses outros retornos. E de que maneira ele não se descola? Eu podia listar uma série de razões, mas uma delas, alguns desses retornados a partir das Américas de língua inglesa, por exemplo, que vão primeiro para a Serra Leoa, né, que é uma colônia criada para receber os retornados das colônias inglesas, inicialmente, eles vão passar por Serra Leoa e depois eles vão para a região da Costa da Mina, onde já estão os retornados do Brasil. E esses retornados de outras partes das Américas que chegam lá, muitos deles acabam se integrando a essa comunidade. Da mesma forma que os retornados de Cuba. Também há retornos de libertos a partir da ilha de Cuba. No caso de Cuba, tem um estímulo especial dos ingleses para que o façam. E esses retornados na região da Costa da Mina, nessas cidades, Lagos, enfim, Uidá, enfim, vão, muitos deles, integrar-se à comunidade dos retornados do Brasil. Alguns, inclusive, vão mudar de nome. Os Gonzales vão virar Gonçalves e vão se integrar nessa comunidade. E a comunidade dos retornados na região da Costa da Mina, nessa área, como eu disse, né, da República de Gana até o delta do Níger, naquela costa, essas comunidades, elas também vão se ampliar localmente, né? Então, as pessoas que se casarem com os agudais, né, ou com os retornados, como quisermos chamar, ou os brasileiros, como se chamou muito na documentação até 1870, pelo menos, as pessoas que se casarem com esses membros dessa comunidade de libertos ou de descendentes libertos que voltou do Brasil, elas vão se tornar também da comunidade. Né? Elas vão ampliar a comunidade
de brasileiros aí, de retornados. Elas vão ampliar essa comunidade Agudá, né? E os agregados também vão acabar ampliando, alguns adquirem os nomes, e os escravizados, porque vamos lembrar que alguns desses retornados que voltam principalmente até a década de 1840, vão eles próprios ter escravizados aí, e alguns desses escravizados depois serão incorporados às suas comunidades. Mas vamos entender que a escravidão aí algumas vezes funcionava de uma forma diferente, né, do que a escravidão atlântica que eles haviam experimentado. Mas eu não vou desenvolver isso agora, posso indicar depois os trabalhos que falam disso também. O que a gente pode trabalhar? Quando eu falei das fases do retorno, isso foi uma coisa importante que eu pude desenvolver e que depois outras pessoas puderam localmente aprofundar. Que a gente tem um primeiro grande movimento de retorno, né? Aliás, não tão grande assim, o primeiro movimento de retornos que ocorre no início do século XIX, nas primeiras décadas do século XIX até 1830, mas é um retorno individual, pequeninos grupos, você localiza pessoas, né? Localiza 2 ou 3 membros de uma mesma família e não mais que isso. A partir de 1830, em especial com o marco da repressão após a rebelião dos malês, a gente tem grupos grandes de retornados. Temos grupos numerosos. E não só no Porto de Salvador, né? A gente tem, saindo do Rio de Janeiro, uma barca, a barca Maria Adelaide, com mais de 200 libertos voltando para o continente de origem com suas famílias e agregados também. Então, a gente tem o grupo até 1830, primeiros anos individuais, pequenos grupos, de 1835 para frente, grandes grupos, muito evidentemente vinculado à difícil vida dos libertos pós-malês. Temos, depois, nos anos de 1850, um terceiro movimento muito forte, que é muito interessante esse movimento, que é o movimento já depois do fim do tráfico atlântico de africanos escravizados para o Brasil, em que essas pessoas vão operar no comércio local, vão se colocar como intermediários dos ingleses que já estão estabelecidos nessas áreas, e finalmente um terceiro grupo grande que vai acontecer já nas décadas finais da escravidão no Brasil e que vai se caracterizar muitas vezes por vínculos afetivos e de ancestralidade. Para não dizer que eu não falei de Flores, há pouquíssimos registros sobre os retornos do Rio de Janeiro. E a gente encontrou, né, graças a um documento ofertado generosamente pela Beatriz Mamigoni, uma historiadora, pude encontrar um registro de pedido de retorno de 66 libertos autodenominados Congo, a partir do Rio de Janeiro, em que eles colocam numa carta, uma carta muito interessante para a gente analisar, as razões pelas quais eles querem retornar em 1851. Mesmo ano em que o Brig Robert também retornava ao continente africano. O Brig Robert sai do Rio de Janeiro, passa por Salvador, e eles fazem um contrato, né? Um contrato muito, muito detalhado com o capitão do navio, para que os levassem em segurança até Badagry. Inicialmente era o destino deles em Lagos. Sendo que esses retornados a partir do Rio pediam para retornar para a Baía de Cabinda, onde eles tinham contato e onde eles planejavam combater o tráfico atlântico de africanos escravizados, né? É uma carta diferente das histórias que se relatou normalmente sobre esses retornados, que vinculava eles muito à economia do tráfico. Esses, ao menos no que dizem, e não me sinto no direito de duvidar, apenas de traçar hipóteses sobre o que eles dizem, eles queriam voltar para a África para estabelecer o livre comércio, na verdade, para empreender o livre comércio e para estimular o fim do tráfico e da escravidão. São muitas histórias e aqui eu só delineei algumas delas. Obrigada aí pela atenção. Foi ótimo, professor. Uma aula maravilhosa e aqui os comentários dão esse retorno. Foi uma aula excelente e melhor ainda, né, que vai poder ficar gravada e poder ser acessada depois.
Eu sei que foi dito isso ontem, mas é importante reforçar, essas lives têm sido acessadas por muitos professores da educação básica, Que professores ótimo, universitários, então que o público é ótimo. bem diverso, que é Que bom. ótimo e um orgulho para a gente também, né, da rede. É. E aí eu vou selecionar aqui algumas questões do público, tem várias, e não vai ser possível, infelizmente, captar todas, mas eu vou pegar aqui algumas. E antes de fazer a questão do público, e aí pensando nesse público diverso que assiste, que acessa a Uhum, rede, eu gostaria que a senhora refletisse um pouco sobre essa pesquisa e o ensino de história na educação básica, assim, qual a importância de uhum, se levar isso para a escola. De uhum, se levar não, né? Eu acho que, imagino que já temos professores muito bem formados, atuando na educação básica, que certamente dialogam com pesquisas realizadas, né, na academia, mas, assim, reforçar um pouco a importância desse tema para a educação básica, essa é uma questão. E aqui, pegando as questões do público, tem aqui uma pergunta de África Veste, que diz, né, professora Mônica, só uma dúvida, os que foram deportados depois da revolta dos malês da Bahia, a viagem deles não foi custeada pelas autoridades do Brasil colônia da época? Aí é uma questão, logo no início teve uma que eu peguei aqui, que eu achei. Matheus Nog pergunta, quais foram os países do continente africano que deles trouxeram pessoas à força de África diretamente para o Brasil? uhum. É uma terceira, né? E agora eu vou fazer só mais uma, e aí a senhora responde, se der tempo a gente pega mais. De novo, de Matheus Nog, Angola, Benguela, Monjolo, Cambinda, Mina, que ele vai listando a série de nomes. O que realmente significa esses termos? Eles eram direcionados aos escravizados ou a etnias? Eu estou fazendo duas perguntas do Matheus, porque o Matheus foi um dos primeiros a perguntar, então, Ai, tem para não deixar presente. passar. Isso. Tá bom, posso começar? Claro, pode. Bom, primeiro para falar da questão do ensino. Essa questão é especialmente cara para mim. Eu trabalho há muito tempo com formação de professores, são duas águas que caminharam juntas na minha vida. A minha formação como professora e pesquisadora de História da África, para ensino universitário e pós-graduado, e a meu trabalho e minha formação como professora de História no ensino básico. Durante muito tempo eu convivi esses mundos, né? E isso me desenha hoje muito, não só academicamente, mas também no que eu acredito que é importante fazer. O que isso pode gerar para o ensino de história? Em primeiro lugar, isso pode gerar uma outra ideia sobre a escravidão. Né? Eu acho que assim, aquela ideia, a gente não pode deixar de falar da escravidão, não pode mesmo no Brasil, a gente tem um país fundado na escravidão, né? É um eixo estruturador da história brasileira, e a escravidão de africanos e africanas sobretudo, mas também a escravidão indígena, e tem também, né, hoje sabemos, né, uma sociedade, hoje sabemos no sentido, hoje vemos isso explícito, uma sociedade com racismo altamente definidor das relações sociais. Né? Então, o que a gente tem? Quando você traz outras histórias da escravidão, não é nenhuma outra, são outras histórias da escravidão, como a gente está vendo aqui, né? A gente vai perceber não apenas a resistência, mas as iniciativas, a capacidade de criação de possibilidades desses africanos e africanas escravizados. Isso vai contribuir para outros olhares sobre esses nossos ancestrais, essas africanas e africanos ancestrais de boa parte da população brasileira. E quando não são ancestrais diretos, por sangue, são ancestrais do ponto de vista da sua presença, fortíssima presença, dando as bases culturais da nossa sociedade. Então, quando você coloca essas outras histórias para estudantes, né, você contribui para que se diversifique esse olhar, para que não fique a ideia desse período da vinda forçada de africanos e africanos no Brasil somente com a imagem do tronco, né? Então, aquela imagem do tronco, dos armazéns, claro que isso tudo houve, evidentemente que isso tudo houve. Não podemos esquecer o sofrimento e a dor. São parte da nossa história, né? E não se deve jogar para debaixo do tapete. Mas é importante também que vejam que faziam muitas outras coisas, que criavam soluções para suas vidas, que criavam espaços, que lutavam, que negociavam, enfim.
faziam muitas coisas. E com isso a gente vai poder estimular, né, o orgulho dessa ancestralidade, o orgulho dessa história. Isso não é pouca coisa, não. É outro olhar para a história do Brasil. A outra pergunta foi sobre as origens dos africanos. Olha, isso é uma longa história. Assim. A gente tem grandes regiões de origem, né, no caso do Brasil. Né, a gente tem 3 grandes regiões de origem. Essa chamada Costa da Mina, essa região que vai, repito, né, atualmente da República de Gana até o delta do Níger, como uma grande área de saída de africanos escravizados trazidos para o Brasil. A segunda grande área, que é a área majoritária, apesar de em alguns momentos e para algumas regiões do Brasil isso não ser verdade, mas no todo, é a área chamada Congo-Angola, que a gente tem os portos da Baía de Cabinda, do Luango, mas sobretudo o porto de Luanda e de Benguela, que são as 2 principais cidades-porto no tráfico atlântico de africanos escravizados do Brasil. E uma terceira grande região, que é Moçambique, a área ali do norte de Moçambique, a ilha de Moçambique, que também foi um local importante nessas origens desses escravizados. Só que assim, a gente está falando de portos de origem, só que para dentro do continente há muitos caminhos, e alguns desses escravizados foram trazidos de regiões lá para dentro, que hoje há várias pesquisas que estão conseguindo localizar essas regiões, né? Mas a gente não tem ainda a dimensão, eu acho, né, de quão extensa e intensa foi essa presença dessas regiões do interior, do sertão, né, da África. Mas a gente tem esses portos como os principais, né? O Forte São Jorge da Mina, como um porto importante aí na Costa da Mina, a gente tem o Idá, a gente tem a região Congo-Angola, Moçambique, sendo que a região Congo-Angola é majoritária no todo. Em termos de países, hoje eles são os países República de Gana, Togo, Benin, Nigéria, uma parte dos Camarões, o Congo, República Popular do Congo, República Democrática do Congo, Angola contemporânea, Moçambique contemporânea, e podemos até dizer uma parte do sul da Tanzânia, no genérico. Aí ele pergunta esses termos, Angola, Cabinda, Mina, eu fiquei lembrando da canção do Jorge Benjor, né? Que ele vai justamente recitando esses nomes, é uma belíssima letra de canção, uma belíssima canção. Esses nomes, esse é toda uma história, os nomes, eu brinco sempre com meus alunos, falei, isso é uma floresta de símbolos. Por quê? Porque esses africanos escravizados, eles chegavam aos portos brasileiros, eles recebiam o nome, eram registrados a partir do seu porto de origem. Muitas vezes saíam de lá com esse registro do porto de origem. Então, os Angola saíam do porto de Luanda. Mas eles não eram necessariamente dali daquela região. Eles podiam ser diários lá para dentro, né? Mas eles saíam daquele porto e recebiam aquele nome. Os chamados Minas saíam de toda uma ampla região da Costa da Mina do interior. Os Minas, no Rio de Janeiro, podiam ser Iorubás, Alçais, Nupes ou Tapas, Marris, Daomeanos, podiam ser uma infinidade. E aqui eles se abrigaram embaixo desse grande guarda-chuva étnico, como disse a Marisa Soares, chamado Mina, né? Então, esses nomes, eles não são correspondentes, Mateus, aos nomes que eles se davam, em primeiro lugar, e até mesmo o nome que foi atribuído aos grupos étnicos, aos povos locais. A gente não pode afirmar com certeza que eram os nomes que eles próprios se dariam. E aqui no Brasil, além deles terem sido nomeados a partir dos portos de origem, quando chegavam escravizados, na convivência, nas ruas das cidades, no contato que eles faziam, ou mesmo na vida nas fazendas, eles iam se agrupando em guarda-chuvas étnicos a partir de semelhanças e de semelhanças linguísticas ou semelhanças de vivências, né, que eles tinham com outros que eles encontravam. E aí eles iam criando outras identidades étnicas, digamos assim, né? Com toda a delicadeza com o termo étnico aqui que eu possa ter. Então, é muito complicado a gente dizer que eram exatamente designativos que nos deem a noção de onde eles
saíram, né? De onde eles foram trazidos. E eu imaginei que fosse dessa música que você tirou a pergunta. Essa música é linda. Mas é uma pergunta que a gente realmente vive às voltas com ela, né? Quem são? De onde foram trazidos os nossos ancestrais, né? Quem eram eles no seu local de origem? Mas se a gente pensar, por exemplo, nos iorubás, que foram chamados de nagôs no Brasil, na ampla área iorubá, eles se auto-identificavam como Ijexá, como Abeokutá, como, enfim, eles podiam se identificar a partir da cidade de origem deles, né? Oió, enfim, os diferentes nomes que compunham esse universo complexo da Yorubalândia, né? Então, e o próprio nome Yorubá é um nome dado a partir de fora, não é um nome que eles próprios tivessem desde o início. Então, assim, é uma pergunta de complexa resposta. Espero ter atendido as perguntas. Sim, sim. Eu acho que a gente tem um tempinho, eu vou fazer mais uma questão aqui do público, e aí depois passo para a senhora, e a senhora já encaminha para as considerações finais, para a gente não perder essa aula maravilhosa, que o Instagram tem aquele lance do tempo, né? Dá uma hora, 30 segundos ele avisa que tem que fechar correndo. Tem uma pergunta aqui de Aninha Crispim. Ela parabeniza pela exposição e pergunta se a falta de apoio aos retornos seria por causa de um pensamento eugenista. Tá. Eu vou aproveitar a pergunta da Aninha e vou responder uma pergunta que eu não respondi, que é a respeito dos deportados, né? Que foi feita no bloco anterior. Os deportados, não é que eles recebessem um apoio, mas havia uma negociação para colocá-los em navios que fossem para a África, uma negociação do governo brasileiro, é verdade, e aí sim, vamos dizer assim, se a gente pode classificar isso como de apoio, né? Assim, eles colocavam eles nos navios para que eles fossem deixados no continente africano, no local para onde esses navios se dirigissem e onde eles pudessem ser recebidos. Alguns deportados conseguiram reorganizar suas vidas lá e engrossaram a comunidade de retornados. E vale dizer, gente, houve gente das comunidades de retornados que depois foi e voltou para o Brasil. O cônsul de Lagos, a partir dos anos 50 do século XIX, ele vai oferecer para as comunidades de retornados, ele achava a comunidade de retornados importante ali politicamente para os ingleses, ele vai oferecer passaporte britânico para eles poderem circular livremente. E alguns vão utilizar desses passaportes até para voltar para o Brasil, porque eles tinham seus vínculos aqui. Vários vieram para a Bahia, foram e voltaram. Várias lideranças religiosas foram e voltaram. Né? Inclusive se formaram, fizeram os seus estudos religiosos em África e trouxeram para o Brasil. A formação do candomblé está intimamente ligada a essa história, está aí os trabalhos do Nicolau Parés, enfim, um monte de gente bacana também. Me fala da outra segunda pergunta que a Ana faz. Obrigada, Ana, pelo elogio. Se a ausência de suporte do governo brasileiro tinha a ver com o pensamento eugenista, de suporte do retorno. Nesse caso, eu diria, é menos o pensamento eugenista e mais a questão de que eram escravizados, eram libertos, que eles não, vamos dizer assim, não dizia respeito, né, às preocupações governamentais. O Brasil estava querendo se branquear, né, naquela época. Não com a estrutura de um pensamento eugenista, mas já com base de um pensamento racializado. Se é essa a pergunta, não chega a ser a eugenia, que vai ser construída mais tarde, mas sim o pensamento racializado. A ideia do Brasil ficar cada vez menos negro, menos indígena e mais branco. Isso está presente nos discursos. Porém, nada disso era o suficiente para que se apoiasse os retornos. E aí eu posso dizer como hipótese, não é uma hipótese descabida, eu acho, de lógica, é porque o Brasil estava em pleno vigor da escravidão, gente. Até, pelo menos, 1860, a gente tem ainda, 1850, você tem a escravidão comendo solta no Brasil, mão de obra escravizada sendo importada em muita intensidade. Então, também deixar ou apoiar o retorno, né, poderia significar de que essas pessoas não seriam importantes. Né? E, na verdade, vamos lembrar, para não esquecer, como eu digo, vamos lembrar que os libertos e todas as atividades que eles desenvolviam nas cidades brasileiras
eles eram fundamentais para o funcionamento da economia. Olha lá a greve de 1858 na Bahia com o para a cidade de Salvador, né, na cidade de Salvador. Eles eram fundamentais. Então, assim, para o Brasil não era simples, não era aquela coisa, eu vou ficar livre deles. Uma coisa era o deportado, que criou questão, né? A gente tem os malês em 35, tem em 33 a rebelião de Carrancas, em Minas Gerais, que é uma rebelião duríssima, com muitos, enfim, episódios bastante explícitos de violência. Ou seja, a gente tem aqueles anos 30, a chapa quente, como diríamos, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Então. Sim, professora, obrigada por responder as questões. Eu acho que o público está bem satisfeito. Agora a senhora pode caminhar para as considerações finais e a gente encerra. E aí, logo em seguida, vem a professora Luciana Brito. Olha só que luxo! Muito obrigada. Eu anteceder a Luciana Brito. Luciana Brito é autora de um dos artigos de síntese mais importantes sobre essas histórias. Ela escreveu no Dicionário da Escravidão e da Liberdade, né? O verbete sobre os africanos retornados. Recomendo a leitura de todos e todos. É um trabalho de síntese bastante importante. E ela está vindo aí, então já meu abraço para ela, meu beijo. O que eu gostaria de dizer como considerações finais? Eu gostaria de dizer que essas histórias, elas nos fortalecem a dimensão de atitude, de afirmação, né, e de possibilidades que esses africanos e africanas criaram, mesmo sob a vigência da escravidão. Então, acho que quanto mais estudos forem ao miúdo, a microhistória, ao miúdo nesse sentido, né, as histórias pessoais, familiares, de pessoas que, como eles, conseguiram essa vitória contra as correntes, né, vitória contra as correntes da escravidão, e no caso deles, contra as correntes marítimas que os trouxeram, quanto mais isso acontecer, quanto mais a gente souber e contar essas histórias, mais a gente vai se fortalecer. E aí eu ponho esse agente bem grande, né? Uhum. Nós aqui, descendentes de africanos nesse país, nessas Américas negras, e a população que não é descendente, mas que se coloca numa perspectiva antirracista. Então, assim, estamos aqui, né, numa luta por narrativas, né, as disputas de narrativas. Vamos fazer prevalecer as nossas narrativas com essa consistência da pesquisa, do estudo e da divulgação. E, para dizer no final, o que eu gosto de dizer, né? Essa história é para sair contando. Essas histórias são para serem contadas, para serem divulgadas. Quanto mais gente souber, melhor. É isso mesmo. É isso. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Nossa, a gente que agradece. Foi uma maravilha. E essas histórias estão sendo contadas e muito bem contadas, né, por pessoas que coisa boa. Então, ainda obrigada. Vai ficar gravado e vai ficar para poder consultar depois. Obrigada a você também pela sua ótima mediação aqui hoje. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tchauzinho, boa tarde. Boa tarde, tchau. Gente. Vamos ver a Luciana Brito. Vamos.